Vamos chegando, que já já a gente vai dar início. Olá para todos que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um prazer ter você aqui comigo. Olá, Lorena, Júnior. Hey, man. Olá. Bom ter vocês aqui. Já já a gente dá início. Vamos continuar o nosso estudo que começamos semana passada de Filipenses. Dá um oi especial para minha mãe, pastora Deiva. Creio que Deus preparou esse tempo. Oi, Gesa, tudo bem? Bom te ver, bom ter você aqui com a gente. Meu parceiro Vitor Prado. Bom ter vocês aqui comigo. E a gente já vai dar início. Eu não vou esperar hoje muito. Hey, Ron, good to see you. Olá, Leia. Eu creio que Deus preparou esse tempo para a gente estar juntos, para a gente ser encorajados pela palavra dele, pelo poder dele através da palavra. Olá, Norma. É um prazer ter você aqui com a gente também. Olá, Suzana, Leandro e Keide. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente já vai dar início ao nosso live. A gente vai continuar, na verdade, o nosso estudo do livro de Filipenses. Gostaria de começar fazendo uma oração rápida e aí a gente continua o nosso estudo. Estamos juntos? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, ó Pai, que estamos aqui, que separamos para ouvir a Tua palavra, para estudar um pouco mais da Tua palavra, sermos encorajados pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Ilumine, ó Deus, as nossas mentes, ilumine o nosso coração, nosso entendimento, ó Pai, para que a gente possa ouvir claramente a Sua voz e para que possamos sair desse tempo melhores do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos então entrar direto na nossa leitura de hoje. Se você esteve comigo semana passada, a gente falou um pouco sobre o contexto em que Paulo começa a igreja em Filipos. Lemos Atos 16, que relata o começo dessa igreja, da maneira que o evangelho entrou e realmente afetou aquela cidade, a forma em que o evangelho começou a transformar certas pessoas ali. Começou, então, uma igreja na casa de Lídia, uma mulher, uma vendedora de púrpura, diz a palavra do Senhor, e o evangelho chegou não só em palavras, mas em poder, trazendo a justiça do céu para a injustiça da terra. E nós lemos semana passada os primeiros 10 versículos de Filipenses, capítulo 1, e hoje a gente vai continuar lendo, então, Filipenses 1, a partir do verso 12, que diz o seguinte: Paulo, continuando a sua carta aos Filipenses, ele diz, eu estou em Filipenses 1, verso 12 adiante. Nós vamos tentar chegar até o verso 27 hoje, não, 30, na verdade, para terminar o primeiro capítulo, mas vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Ele está falando aí do fato de que ele está na prisão. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Interessante que o sofrimento de Paulo, o fato de que ele está numa prisão, tem servido como encorajamento para os irmãos ali naquela igreja. Mas vamos continuar. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade.
estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa, diz Paulo? Who cares? É o que ele diz. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Fortíssimo isso. Eu vou concluir aqui até o verso 21 e a gente vai fazer alguns pontos e considerações. Olá, Gabe. Olá, pastor. Oi, pai, pastor Francisco. Olá, Paula. Ari, é um prazer ter você aqui, Anne. Mas continuando aqui no verso 18, de fato continuarei a alegrar-me, diz Paulo, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo começa essa carta e parece que nesse primeiro capítulo ele chega ao ápice dizendo aqui por que eu sou capaz de ter sofrimentos, ter rejeição, sofrer a minha reputação, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Eu gostaria de enfatizar 3 pontos aqui, bem rápidos. Primeiro, em relação a sofrimento, vamos falar um pouquinho sobre sofrimento, sobre rejeição e sobre reputação. Vamos rapidamente refletir em como Paulo apresenta o sofrimento dele aqui. Paulo está sofrendo por quê? Paulo não está sofrendo por causa de consequências ruins dos próprios pecados dele, ou por coisas ruins que ele estava fazendo, ou porque ele roubou de alguém, ou porque ele falou mal de alguém. Não, Paulo sofre por causa do evangelho. E quando nós sofremos qualquer tipo de sofrimento por causa do evangelho, para o avanço do evangelho, quando vem de um lugar genuíno no nosso coração, isso produz vida. Isso produz vida. Quando sofremos pelo evangelho, isso produz vida. Então, Paulo é capaz de estar em uma prisão, escrevendo, encorajando os cristãos em outras áreas, como aqui em Filipos, e através da prisão dele, ele é capaz de produzir vida em outras pessoas. Em relação à rejeição, Paulo reflete aqui nos versos 15 a 18, falando que existem algumas pessoas que estão falando mal dele, ou estão alegres pelo fato de que ele está preso. Lendo alguns comentários a respeito desse texto, a pergunta é: quem são essas pessoas que estão falando mal de Paulo, ou que não gostam muito de Paulo? Isso, claro que não é muito claro quem são exatamente essas pessoas, porém, o ponto aqui de Paulo e dessas pessoas contra Paulo provavelmente não teria muito a ver com nenhum problema doutrinário ou questão teológica que eles não concordavam. Provavelmente tinha mais a ver com a própria pessoa de Paulo. Tem algumas pessoas que simplesmente não gostam do seu sucesso. Tem algumas pessoas que simplesmente não vão gostar do seu jeito de ser. E eu acho que Paulo, ele tinha um jeito bem forte de ser, bem resolvido de ser, e isso provavelmente incomodava muitas pessoas. Então, Paulo aqui reflete no fato de que tem várias pessoas falando mal dele, felizes com o fato de que ele está na prisão, mas
o que ele diz aqui que é muito interessante? Ele diz o que importa. O importante é que, de qualquer forma, essas pessoas que talvez não gostam de mim, pelo menos elas estão falando do Evangelho, continuando a mensagem de Cristo. E na reputação, Paulo reflete um pouco sobre a reputação dele. Ele fala no verso 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Então, desses 3 pontos de sofrimento, de rejeição e de reputação, o que nós vemos aqui claramente no verso 21, quando ele diz que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, é que Paulo era muito bem resolvido em relação ao seu propósito de vida, em relação à sua identidade, em quem ele era diante de Deus e o porquê que ele fazia o que ele fazia. Não era para trazer, jogar confete nele mesmo, não era para trazer aplausos para ele mesmo, não era nem para mais nada a não ser do que a paixão que Paulo tinha com Jesus, a paixão que ele tinha pela causa do Evangelho. Isso impulsionava Paulo para poder encarar qualquer coisa. Então nós vemos que a capacidade de Paulo de enfrentar o sofrimento e decidir se alegrar em meio do sofrimento e poder encorajar outras pessoas mesmo sofrendo, e também a capacidade dele de se alegrar no meio da rejeição de algumas pessoas, e ele poder dizer assim, sabe de uma coisa, isso não me importa muito o que eles pensam de mim. Se o evangelho está sendo pregado, eu vou continuar feliz. Eu vou decidir me alegrar. E em relação à reputação dele, Paulo também é capaz de dizer que ele sabia muito bem que se ele entendesse o propósito dele, guardasse o caráter dele, continuasse sendo quem ele é diante de Deus, Deus cuidaria da reputação dele. Meus amados, às vezes a gente se preocupa tanto em viver uma vida sem sofrimento, sem rejeição e cuidando só da nossa reputação, e a gente acaba vivendo uma existência sem muito propósito de vida. Será que a nossa incapacidade, eu faço essa pergunta para você, incapacidade de passar por sofrimento, passar por rejeição e passar até por algumas situações que talvez vai causar uma queda na sua reputação, mas sua reputação vai sofrer um pouco, será que a nossa incapacidade de passar por essas coisas não é uma indicação de que nós não temos clareza de propósito de vida? Né, de ter uma identidade resolvida diante de Deus, e aí qualquer sofrimentozinho, qualquer oportunidade de rejeição, ou qualquer atitude de outra pessoa que não traz encorajamento diretamente para a gente, ou a nossa tendência de focar tanto na nossa reputação e talvez não cuidar tanto do nosso caráter, eu creio que se a gente sofre por essas tendências, meus amados, é porque a gente não tem clareza de propósito de vida. Aquele que sabe muito bem a sua identidade em Cristo, o porquê que ele foi formado, o porquê que ele foi gerado, e está de maneira certa e resolvida, vivendo esses propósitos, pode vir sofrimento, pode vir reputação, né, queixas ou fofocas a seu respeito, pode vir rejeição de qualquer jeito, não importa. Você continua e é capaz de dizer, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Ele continua então dizendo, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo,
o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo vai, então, continuar enfatizando aqui o fato de que ele sabe muito bem o propósito de vida dele. Está dizendo, talvez para mim seria muito melhor eu estar com Cristo, seria muito melhor o final desse sofrimento todo vir através da minha morte física, para eu poder estar com Cristo. Mas eu sei que a minha obra ainda não terminou. Paulo sabia que a morte para ele não seria um escape do propósito dele. Aquele que entende o seu propósito, a sua identidade, não procura escapes, não procura motivos para escapar, para fugir, mas encara com garra, com vontade, com desejo, tudo aquilo que Deus deu como sonho, deu como propósito. E eu oro para que você que está me ouvindo aqui hoje, que o seu propósito de vida seja claro, que seu propósito de vida seja resolvido uma vez por todas. A sua identidade precisa estar firmada muito mais naquilo que você faz, muito mais naquilo que você tem, as suas riquezas ou falta de riquezas, pelo dinheiro no banco ou a falta de dinheiro no banco, pelo fato de que você está saudável ou não está saudável. Nada disso é importante e não deveria definir a nossa identidade. O que nós precisamos, amados, é de clareza e de clareza de identidade, de propósito, porque assim nós podemos passar por sofrimento, como Paulo passou, por rejeição, por críticas da reputação, e ele continua dizendo, não importa o que aconteça, exerçam, agora dizendo para a igreja de Filipos, né? Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho. Ou seja, até na maneira que você se porta diante das pessoas, na sociedade, que as suas atitudes possam ser informadas primeiramente e exclusivamente pela sua identidade no Evangelho, pelo fato de que você está enraizado ou enraizada no Evangelho. Esse é o encorajamento de Paulo aqui, dizendo para a igreja e para mim, para você, leitores do século XXI, de que a nossa clareza de propósito, nossa paixão, nosso amor pela causa de Cristo, nosso amor pelo Evangelho, isso nos impulsiona a continuar fazendo o bem, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente das circunstâncias. Ele continua, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Que privilégio! Quando nós sofremos por causa do Evangelho, isso não só causa vida, mas também nos dá o privilégio de sofrer o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo foi o que gerou vida para toda a humanidade, porque através do sofrimento veio também o poder da ressurreição, que foi capaz de trazer paz entre Deus e toda a humanidade que entende que Jesus Cristo é o Senhor. Isso, meus amados, é mais que um privilégio, a gente poder viver isso com intensidade, viver isso com alegria, de ter a nossa identidade firmada nisso, de que o nosso Deus, ele fez um caminho onde não existia caminho. E através do Evangelho,
vem a vida de Deus, vem o reino de Deus, como falamos semana passada, vem a justiça de Deus, e eu e você, como cidadãos aqui na terra, seja cidadão brasileiro, seja cidadão americano, o nosso papel é de levantar a bandeira do evangelho, trazendo a justiça do céu para as injustiças da terra, tendo clareza do nosso propósito, tendo clareza da nossa identidade. Eu e você somos chamados para isso. Seja encorajado em nome de Jesus. Receba aí na sua casa, onde você estiver, algo novo da parte de Deus, para você entender quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. E dos resultados dessa clareza de propósito não é apenas a capacidade de vencer o sofrimento, ou de se alegrar no meio do sofrimento, ou de poder perseverar mesmo sendo rejeitado, perseverar mesmo sofrendo alguma queda na sua reputação, mas também Paulo reflete aqui sobre o desejo dele de que, se nós estamos realmente enraizados todos no evangelho, que nós também sejamos unidos. Como acabamos de ler, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes. E isso é um desafio. Porque, sabe, meus amados, quando a gente está procurando muito, quando a nossa motivação é alimentar o nosso ego, ou alimentar a nossa reputação, quando o nosso foco é em eu, e como que eu sinto, e como eu estou, e como as pessoas, o que uma pessoa falou de mim, ou deixou de falar de mim, a pessoa que me cumprimentou ou não me cumprimentou, quando as nossas conversas, as nossas preocupações estão tão envolvidas em mazelas, assim, coisas em picuinhas superficiais, isso reflete realmente que as nossas raízes não estão no evangelho. Nós somos muito mais levados por qualquer onda quando o nosso foco está no eu, em mim, nas minhas vontades. Mas quando todos nós decidimos nos humilhar e fazer com que a causa do evangelho seja a nossa causa de vida, se todos estamos enraizados no evangelho, é muito mais fácil a gente andar juntos. Porque eu vou ter a capacidade de poder entender que você não é ser humano perfeito e de que você não existe para satisfazer o meu ego, nem para satisfazer a minha reputação, a minha vontade de ser reconhecido ou reconhecida. Eu vou entender que você é também um ser humano com um propósito definido. Você é um ser humano com um propósito divino, com uma identidade divina, e que juntos podemos andar juntos. Então, nesse primeiro capítulo de Filipenses, a gente vê algo muito lindo. Nós refletimos de como, semana passada, como o evangelho veio a Filipos e como trouxe justiça ao injustiçado, aquelas mulheres que estavam reunidas orando. Foi através daquelas mulheres que Paulo começou essa igreja. Paulo, Silas e Timóteo também trouxeram a libertação para uma menina escrava, como a gente viu semana passada em Atos 16, e ali começou uma história linda do evangelho nessa igreja, é claro, com seus desafios. E aqui Paulo começa a escrever essa carta juntamente com Timóteo, para essa igreja que tem um lugar especial no coração dele. Um lugar especial porque é uma igreja que está indo muito bem, mas que precisa também ter um modelo de vida aqui na Terra. E Paulo é esse modelo de vida para a igreja de Filipenses e para mim e para você. A clareza de propósito, identidade de Paulo é capaz de informar a maneira que ele lidar
Ele lida com sofrimento, com rejeição, com a reputação dele e também a maneira que ele é capaz de encorajar as pessoas, não importa a situação e as circunstâncias. Eu espero que você tenha sido encorajado nesse tempo e que você possa ler Filipenses capítulo 2, para a semana que vem, para a gente poder continuar o nosso estudo sobre Filipenses. Eu sei que Deus quer encontrar com você. Eu sei que Deus quer encontrar com cada um que está me ouvindo, a cada dia, não somente nas quintas, mas que nas quintas você possa continuar tirando um tempinho para estar junto comigo, para a gente ler a palavra, sermos encorajados pela palavra e ouvirmos a voz de Deus. Eu gostaria de orar por você, e se você foi abençoado, pode comentar aí. Eu gosto de receber feedback, seja construtivo ou positivo. Eu gosto de saber como que a gente pode fazer desse tempo ainda melhor. Eu creio que eu vou continuar fazendo esses lives de quinta, mesmo quando a gente voltar, tendo culto presenciais. Eu creio que tem sido de bom proveito para algumas pessoas. E eu gostaria de saber, talvez, como que a gente pode fazer desse tempo ainda melhor. Mas gostaria de orar por você. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Como é bom saber que o Senhor está presente e que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Obrigado porque nós temos livre acesso a essa palavra. Nós conseguimos, ó Deus, de maneira tão simples e às vezes não reconhecemos o privilégio que nós temos de poder abrir com liberdade a sua palavra, poder lermos juntos, estarmos juntos nas nossas casas, refletindo da sua palavra. Senhor, que o Senhor possa trazer clareza de propósito de vida para cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Que o Senhor possa purificar, vir com o seu fogo purificador, trazendo, ó Pai, clareza, que possa refinar os nossos propósitos, ó Deus. Possa vir, ó Pai, para tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que possa restar somente aquilo que vem de Ti. Os seus sonhos, as suas vontades, Senhor Deus, o seu reino na terra, o seu reino no nosso coração. Então, ó Pai, eu abençoo cada ouvinte em nome de Jesus, com clareza de propósito, ó Pai. Com clareza de propósito, cada ouvinte em nome de Jesus receba hoje, através do Espírito Santo de Deus, um lembrete, uma lembrança do seu propósito. Você foi criado para amar a Deus de todo o coração, força, entendimento, alma, que toda a sua energia precisa ser canalizada para amar o nosso Deus intensamente e para amar outras pessoas como a você mesmo. Que o seu amor pelo Senhor e o amor dele por você possa informar de maneira intensa o seu amor por outras pessoas e por todas as pessoas. Nós precisamos de Ti, Senhor, para a gente continuar fazendo o bem, custe o que custar, que venhamos sofrer o que vamos sofrer. Se for custar a nossa reputação, que assim seja, ou que se formos rejeitados por alguns, que possamos escolher, como Paulo fez, nos alegrar e encontrar até mesmo nos nossos inimigos motivos de celebrar eles. Ó Deus,
Temos muito para aprender com o Senhor e obrigado pela sua palavra que veio de encontro às nossas necessidades de hoje. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meus amados. Lendo aqui alguns comentários. Jefferson, muito bom ter você aqui, meu irmão. Simplesmente porque Jesus resplandece através do nosso testemunho de vida. Isso é verdade, ou seja, o que vivemos real dia a dia. Amém. Amém. Algumas pessoas aqui mandando mensagem. Prazer ter você, viu, Gesa, com a gente. Muito feliz de ver você conectado aqui. Deus abençoe a sua vida. Todos que estão aqui com a gente, Suzana, John Jr., my brother, Fernanda, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês, tenha uma quinta noite abençoada na presença de Deus. Tchau, tchau.